excelente dia para você. Hoje é terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Você que nos vê aqui sempre no Bom Dia Ministro, já viu pela vinheta que hoje nós fomos promovidos. Nós estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e, como sempre, acompanhados de colegas de emissoras de rádio convidadas de norte a sul do país. Eu sou Karine Mello e não, você não se confundiu. Este é o Bom Dia Presidente. Eu lembro a você que essa é mais uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país e se você que nos ouve quiser nos ver por aqui, fique à vontade. Estamos ao vivo na sua TV pelo canal Gov. E-mails para nos acompanhar a partir de agora não faltam. Essa entrevista também está sendo transmitida pelo nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Também temos o link ao vivo no streaming que você pode acessar pela nossa Agência Gov. Se você não conhece ainda, te convido a acessar agenciagov.ebc.com.br. Lá você pode ler, ouvir e assistir a todas as notícias do governo federal que impactam a sua vida. E a última dica é baixar no seu celular, seja Android ou iOS, o aplicativo do canal Gov e ter toda a nossa programação na palma da sua mão. E eu falei que nós tínhamos sido promovidos do Bom Dia Ministro e é verdade. Hoje, pela primeira vez, quem está aqui pessoalmente nos estúdios da EBC é o presidente Lula, a quem eu dou boas-vindas e agradeço demais a presença, presidente. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom demais ter o senhor aqui, presidente, e diante da tragédia, do drama que vive o Rio Grande do Sul, não tem como a gente começar essa entrevista sem, de novo, prestar toda a nossa solidariedade aí ao povo gaúcho, solidariedade da EBC, do canal Gov, e é claro que a gente precisa comentar, o presidente esteve 2 vezes já recentemente no Rio Grande do Sul, na quinta-feira e no domingo. Pelo menos 11 ministros estiveram por lá, 2 deles estão aqui com a gente, ministro Rui Costa, ministro Paulo Pimenta também acompanham essa entrevista aqui nos estúdios com a gente, estiveram com o senhor lá no Rio Grande do Sul. Muitos desafios, presidente, questões logísticas, questões de todo tipo, uma tragédia que a gente, acho que ninguém imaginou que o Brasil pudesse viver isso. Então, já chamo aqui para a nossa conversa, presidente, o Matheus Chu, da Rádio Gaúcha. Um abraço, Matheus. Obrigada pela presença e vamos começar com você. O áudio do Matheus está fechado. Matheus, vamos tentar ajustar seu áudio? Sim, vocês me ouvem agora? Agora sim, bom dia. Perfeito. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom dia ao presidente Lula e a todos os ministros que estão aí. Presidente, ontem à noite a Câmara dos Deputados já aprovou o decreto que o senhor assinou reconhecendo a calamidade no Rio Grande do Sul. A tendência é que o Senado o aprove hoje. Meu questionamento, o governo já tem pronta uma medida provisória para abrir um crédito extraordinário ao Rio Grande do Sul, já hoje ou ainda nesta semana. Eu gostaria de saber qual é o valor inicial dessa medida. O senhor mencionou ontem que virão várias medidas, né? Qual é o valor inicial dessa primeira? E se o dinheiro vai ser remetido diretamente ao governo do Estado, às prefeituras, ou se isso, num primeiro momento, vai ser administrado pelos ministérios, pelo governo federal? Olha, Matheus, primeiro bom dia. Eu quero começar também, Karine, dando a minha solidariedade ao povo gaúcho, porque não se esperava tanto sofrimento em tão pouco tempo para o povo gaúcho. Você está lembrado que nós tivemos no começo do ano passado uma seca imensa que envolveu quase 300 municípios, em que o governo federal, junto com o governo estadual, atuaram para minimizar o sofrimento da seca. Em setembro tivemos a questão do Vale do Taquari, em que foi uma coisa também jamais vista por qualquer pessoa que nasceu no Vale do Taquari, e o governo federal esteve presente. E agora que é uma tragédia climática que eu penso que ninguém imaginava a dimensão dela e que, pelo que todo mundo fala, ainda não acabou, porque a água está descendo, a água vai chegar em outros municípios, ou seja, e isso é muito grave. Então, o governo federal, eu estive lá 2 vezes para dizer ao governador, dizer ao povo gaúcho, ao povo brasileiro, que nós estamos 100% comprometidos com a ajuda ao Estado do Rio Grande do Sul.
Aliás, eu disse na minha fala no Rio Grande do Sul que o Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado muito importante para o Brasil do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da nossa cultura. Ou seja, então, o que nós vamos fazer é devolver ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece que seja devolvido para ele poder tocar a vida. Então, não haverá falta de recurso, eu disse e vou repetir pela 4ª vez, não haverá falta de recurso para atender a necessidade do Rio Grande do Sul. Veja, ontem nós tomamos a primeira iniciativa e eu fiz questão de convidar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, sabe, o Tribunal de Contas e a Suprema Corte para fazer com que a gente trabalhe de forma unitária em todos os poderes para que a gente não fique permitindo que a burocracia crie entraves para a gente facilitar o dinheiro. Qual é a dificuldade inicial? A dificuldade inicial é que nenhum prefeito, e o governador disse isso com todas as letras no último domingo, ainda não tem noção, sabe, do estrago que foi feito. Por enquanto as pessoas imaginam, por enquanto as pessoas pensam, mas a gente só vai ter o estado real quando a água baixar, que a gente vê o que aconteceu de fato no Rio Grande do Sul. O que nós fizemos ontem, eu fiz uma mensagem ao Congresso Nacional, fazendo um decreto legislativo para que a gente possa começar a facilitar a liberação de recursos através dos ministérios. O Ministério da Saúde pode liberar recursos, o Ministério da Integração Nacional pode liberar recurso, e vários ministérios podem liberando, o Ministério da Educação, tá? Vai liberando recursos de acordo com as necessidades fundamentais, que é colocar a criança na escola, colocar as pessoas do hospital, a compra de remédio, a compra de combustível, a compra d'água, a compra de comida. Esse dinheiro vai saindo normalmente pelo Ministério sem muita burocracia. Agora, eu espero que esta semana o governador do Rio Grande do Sul, ontem eu conversei com o Haddad e o Haddad ficou de ligar para o governador para convidar o governador para vir ao Brasil, para vir a Brasília, para que a gente possa saber se ele já tem os números grandes, os números que são, se não o total, pelo menos uma coisa muito próxima do total, para a gente começar a discutir no Congresso Nacional. O que eu posso te garantir, Matheus, o que eu posso te garantir é que há 100% de vontade da Câmara, 100% de vontade do Senado, 100% de vontade do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário para que a gente facilite ao máximo possível os recursos. Eu, sinceramente, essa pergunta que você fez, quem que vai administrar o dinheiro, eu acho que quem vai administrar o dinheiro é quem vai saber utilizar o dinheiro quando ele chegar no Rio Grande do Sul. Os ministérios têm estrutura nos estados, mas também nós queremos trabalhar junto com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Transporte. O ministro Renan está 100% comprometido em recuperar o mais rápido possível as estradas federais que estão aí. E eu disse para o governador que a gente tem intenção de ajudar também nas estradas estaduais. Então, por enquanto, Matheus, nós estamos naquela fase do seguinte: o emergencial vai ser liberado a partir de hoje. Vários ministérios já têm autorização para começar a liberar os recursos iniciais para os primeiros socorros. E depois a gente vai trabalhar junto com o governador o projeto. Nós já fizemos reuniões, o Rui Costa e o Pimenta e outros ministros já fizeram reuniões com muitos prefeitos no próprio domingo à noite. E a gente quer ouvir, montamos uma sala de situação no estado do Rio Grande do Sul para que o governo federal possa atender às suas necessidades e fazer com que a conversa com o governador e com as secretarias estaduais seja uma coisa que flua com muita rapidez. Eu queria aproveitar a tua pergunta, Matheus, para dizer para o povo do Rio Grande do Sul. Sabe, eu sei que é muito triste, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei o que é perder tudo como vocês perderam, eu só quero que vocês tenham certeza. O governo federal vai fazer tudo para recuperar o estado do Rio Grande do Sul, porque não é só o povo do Rio Grande do Sul que precisa do estado recuperado, o Brasil precisa do Rio Grande do Sul recuperado. Por isso, Matheus, tenha certeza que não faltará empenho da nossa parte. Hoje a gente recebe nos estúdios da EBC, aqui em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, aliás, falando em liberação, foram liberados aí 538 milhões de reais em emendas parlamentares também, o que é muito importante nesse momento, né, presidente? Eu até não falei das emendas parlamentares, porque como é uma coisa do Congresso Nacional, eu acho que eles têm vontade de falar. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, veja,
Eu lembro que quando teve a encheia na Bahia, em 2022, eu lembro que o presidente da República estava passeando no jet ski em Fernando de Noronha e não se preocupou. Então eu queria chamar a atenção, eu lembrei esse caso para chamar a atenção o seguinte: ainda tem muita fake news contando mentiras sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando. Porque a quantidade de pessoas que estão trabalhando, não apenas das Forças Armadas, da Polícia Militar, sabe, da Polícia Civil, da Polícia Federal, sabe, da Força Nacional, não apenas as pessoas que ganham salário para trabalhar, mas os voluntários. O que mais me apaixona é a quantidade de gente no Brasil inteiro preocupada em ajudar o Rio Grande do Sul. Ou seja, eu digo todo santo dia, um país que tem os seres humanos com a bondade que tem o Brasil não merecia essa indústria de fake news mentirosa, sabe? Eu diria até canalha, que vive pregando mentira, vive deturpando fala, vive pegando palavras e vive contando mentira para a sociedade. Um país não pode ir para frente desse jeito. É preciso que as pessoas tenham bom senso. É preciso que as pessoas não sejam levianas. A situação do Rio Grande do Sul é muito delicada e aí os parlamentares, sabe, liberaram as suas emendas. Eu acho extraordinário isso. Se tiver emenda de senador, também libera. Ou seja, todo mundo quer ajudar o Rio Grande do Sul. Todo mundo. Agora, é preciso tomar cuidado porque tem gente que não quer ajudar. Porque tem gente que está apostando na desgraça. Porque tem gente que quer que não dê certo. E nós sabemos a importância do Rio Grande do Sul para a história desse país. Portanto, gaúchos e gaúchas, fiquem tranquilos, tenham fé em Deus, que a gente vai consertar esse estado e vocês vão voltar a viver felizes, sabe, com as suas famílias. Presidente, o ministro Rui está aqui, me corrigindo aqui, falando que já foram liberados R$1 bilhão. É isso, ministro? Puxa o microfone aí, ministro Rui, por favor. Aí. Já foram autorizados processamentos, já está sendo liberado desde sexta-feira 538 milhões e 522 milhões referente a um conjunto de emendas que são batizadas de PIX. O Congresso muda a regra agora nessa quinta, mas nós já autorizamos, assim que for feita a votação na quinta, mais 522 milhões, ou seja, nós estamos falando de 1 bilhão e 60 milhões que a partir de sexta estarão liberados. 1 bilhão e 60 milhões do conjunto de senadores da Câmara. Aí, maravilha. Aliás, presidente, falando nisso, eu acho que... Ontem eu estava fazendo uma reflexão aqui para essa entrevista de hoje, e eu acho que já tem muito tempo que o Brasil, com toda essa polarização, que a gente não tinha um momento em que as pessoas assim, demonstraram verdadeiramente tanta união, né? Então, são governos, governo federal, com o governo dos estados, com igrejas, com pessoas da sociedade civil organizada, com pessoas físicas, com artistas, né? Todo mundo muito empenhado, e acho que pela primeira vez a gente sente, né, o Brasil de novo assim, de mãos dadas pelo Rio Grande do Sul. O senhor tem esse sentimento, presidente? Olha, eu tenho o sentimento de que o clima no Brasil melhorou muito e tende a melhorar mais, porque na medida em que as pessoas vão vendo que as coisas estão acontecendo, na medida em que as pessoas vão percebendo que o governo está trabalhando, e na medida que as pessoas começam a perceber que as coisas estão melhorando para ele, na vida dele, na mesa que ele come, na casa que ele mora, as pessoas vão começar a deixar de lado essas pessoas raivosas, mentirosas, que pregam ódio. Porque polarização sempre houve em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Brasil. Eu polarizei com o Fernando Henrique Cardoso 3 eleições, depois eu polarizei com o Serra, mas tinha um nível civilizatório de discussão. Você não ofendia a mulher da pessoa, você não ofendia o marido da pessoa, você não ofendia o filho da pessoa, você não xingava as pessoas, você não falava em matar, você não falava em arma. Sabe, porque nós agora estamos fazendo o seguinte, nós estamos assumindo um compromisso que cada município desse país que não tiver uma biblioteca, vai ter uma biblioteca. Porque é preciso a gente pensar em livros para as pessoas e não em armas. O que dá segurança para a pessoa, sabe, é o grau de consciência que as pessoas tenham. Então, nós vamos fazer isso. Nós agora, em cada conjunto habitacional que nós inaugurarmos, vai ter uma pequena biblioteca naquele conjunto habitacional, para que as pessoas voltem a adquirir o hábito de ler.
lê a sua história, lê a história do Brasil, lê a história da sua vida, da sua cidade, da sua cidade. Então, esse país, Karine, nós estamos construindo. Não é uma tarefa fácil, não. Porque o bicho está solto. Tem muita gente ruim. Tem muita gente falando mentira, tem muita gente pregando ódio, tem muita gente ofendendo. Eu vi vídeo ontem desacreditando, desancando as Forças Armadas, os caras trabalhando lá e os caras desancando. Sabe? É uma coisa que não ajuda. Não ajuda. Por isso é que eu trabalho também com a vontade de que em algum momento o Congresso Nacional, a sociedade brasileira, os internautas do mundo vão se ter em conta que existe uma certa regulação para que a gente utilize a internet como uma melhoria civilizatória da humanidade e não como uma piora. É isso, presidente. Nós já estivemos em Porto Alegre. Vamos a Belo Horizonte, vamos à Rádio Itatiaia. Quem está com a gente lá é a Kátia Pereira. Oi, Kátia, bem-vinda. Bom dia para você. A tia Leia e o vovô Tarcísio, aniversário de casamento. A gente está com alguma interferência aí no áudio. Não sei se é o áudio da Itatiaia. A gente retoma com a Itatiaia daqui a pouco, a gente vai ajustar esse áudio. Então vamos a Cuiabá, vamos sair de Porto Alegre e vamos direto a Cuiabá, Rádio Centro-América FM. Quem está lá com a gente é o Aldair Santos. Oi, Aldair, bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia a vocês, bom dia a todos, bom dia, presidente. Aqui em Mato Grosso, presidente, economia tem sido a principal pauta do momento, não é? Principalmente agora, diante dessa tragédia, desse desafio do Rio Grande do Sul. A produção, presidente, do Brasil, produção de grãos, de soja, arroz, alimentos, já estava com uma previsão de queda, né, nesta safra por conta das questões climáticas. No caso de Mato Grosso, Centro-Oeste, por conta da seca. Agora, presidente, esse desafio do Rio Grande do Sul vai impactar ainda mais a produção, porque no nosso estado do Rio Grande do Sul, essas chuvas praticamente levaram grande parte da produção, né? Produção de grãos, produção de carne. E o setor do agro, presidente, já vem reclamando há algum tempo, pedindo mais apoio, renegociação de dívidas, mais financiamento. Setor econômico também, presidente, do comércio, não tem aceitado o fim da desoneração da folha e reclamam também de impactos por conta disso. Como é que o senhor pretende tratar desses assuntos, presidente, a partir de agora no seu governo? Como enfrentar esses desafios? O que o senhor pode dizer para esses dois setores, presidente? Daí, bom dia aos ouvintes da Rádio Centro-América e bom dia a você, Aldair. Eu primeiro queria que a gente levasse em conta um pouco quem é que está reclamando do agronegócio. Porque, veja, qualquer cidadão honesto do agronegócio vai reconhecer que nunca antes na história do Brasil houve um plano safra como o que nós fizemos 2023, 2024. E o que estamos preparando para 2024 e 2025. Então, veja, eu acho que as pessoas podem se queixar de alguma coisa, mas o agronegócio sabe perfeitamente bem que nunca eles foram tão bem atendidos e sabe mais ainda, sabe que de janeiro de 2023 a maio de 2024, nós já abrimos novos 106 mercados novos para a carne brasileira. Ora, meu Deus do céu, quando a gente tem uma produção de exportação, a gente também tem que levar em conta que às vezes a gente vende mais, a gente vende menos, mas isso é próprio da cultura, da relação entre estados, da necessidade de compra e de venda. Bom, com relação à questão do arroz e da produção gaúcha, eu já estou sentindo isso há algum tempo. Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira e com o ministro Fávaro sobre a questão do preço do arroz e do feijão, porque estavam caros. E eu disse que não era possível a gente continuar com o preço caro. Me alegaram que a área plantada estava diminuindo e que tinha um problema do atraso da colheita no Rio Grande do Sul. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha. Tá? Mas é uma coisa que eu vou te dizer, Aldair, pode ter certeza do seguinte, veja quem reclama, porque o pessoal do agronegócio nunca teve tanta facilidade de recursos como tem agora, nunca. Até dinheiro em dólar pelo BNDES nós emprestamos.
Da mesma forma, o pequeno e médio produtor, através do PronoSafra, do Pronaf, o maior programa, sabe, também já realizado nesse país, e as coisas só tendem a melhorar. Só tende a melhorar por quê? Porque o agronegócio, a agricultura familiar, a média agricultura, tem muito a ver. Nós agora tivemos abertura de importação de suínos que estava com problema. Nós agora passamos a ser um país livre de febre aftosa, o que aumenta 100% a qualidade da carne brasileira no mundo. Eu tive essa semana, na sexta-feira, com o primeiro-ministro japonês, e eu tive que falar para ele, vocês estão comprando uma carne de outros países 20% mais cara do que a nossa, e não é melhor do que a nossa. Para comprar a nossa carne, rapaz. Sabe? Aí pedi para o Alckmin levar ele num restaurante em São Paulo, numa bela churrascaria, para ele saber o sabor da carne brasileira para comprar. E aí, velho, nós somos imbatíveis. Você sabe que eu sou muito agradecido à competência do pessoal que trabalha no campo no Brasil, porque tanto o pequeno proprietário, a agricultura familiar, como o agronegócio, tem sido motivo de orgulho para o Brasil. A gente tem produzido muito, tem batido recorde atrás de recorde, a gente tem exportado muito. Só que as pessoas que exportam têm que saber que nós não controlamos o preço da exportação. Às vezes cai, às vezes aumenta. Quando aumenta é bom, quando cai é ruim. Mas isso vale para todo mundo. De qualquer forma, eu vou lhe dizer uma coisa. Ninguém tem o direito de reclamar, sinceramente. Ninguém pode reclamar por falta de recurso do governo federal, porque não falta recurso. Inclusive, nas negociações das dívidas, o Fávaro tem conversado comigo, tem conversado com o ministro Haddad, e a gente vai fazendo tudo no tempo certo. Hoje, eu sou daquele presidente, Aldair. Antigamente, você tinha o presidente que era o defensor da reindustrialização do Brasil e que não gostava da agricultura, porque o Brasil só investe, sabe, só exporta commodity. Não, hoje a gente não fala mais isso, porque a gente sabe o valor da genética que tem, sabe, na criação do nosso boi, do nosso frango, do nosso carneiro, do nosso porco. A gente sabe quanto de tecnologia tem num grão de soja. Então a gente valoriza isso, sabe, muito. Então não é trocar a agricultura pela indústria, é fazer os dois crescerem, que o Brasil precisa dos dois. O Brasil precisa continuar sendo um grande produtor agrícola, exportar, porque o mundo precisa comer. Nós temos 735 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer. E o Brasil produz comida, portanto o Brasil tem que produzir mais, exportar mais, e nós vamos garantir que isso aconteça. É isso. Eu acho, Aldair, que o Fávaro está vendo essa entrevista nossa, e quando terminar aqui, certamente ele vai falar comigo. Eu vou pedir para ele ligar para você dizer qual é o setor que está reclamando, para a gente chamar para uma conversa. Este é o Bom Dia Presidente, que hoje recebe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui nos estúdios da EBC em Brasília. Presidente, a gente está em rede facultativa de rádio, pelo canal Gov, pelo YouTube. Eu também quero agradecer aos colegas da CNN, do UOL e do Poder 360 que transmitem essa nossa entrevista ao vivo. Então vamos, sem demora, presidente, a Curitiba, vamos à Rádio Banda B. Quem está com a gente lá é a Denise Mello. Oi, Denise, bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, presidente. Eu estava ouvindo aqui essa questão da polarização. Infelizmente, aqui no Paraná é um estado extremamente polarizado e a gente espera do fundo do coração, presidente, que uma tragédia como essa, em que todos nós somos solidários no Rio Grande do Sul, faça com que o país volte a ser, de fato, um país único, com uma bandeira única, presidente. Eu gostaria de lhe perguntar aqui, com relação, o que o senhor pode adiantar em relação ao pacote que vem aí pela frente sobre as medidas de economia, para estimular a economia. Tem aí, talvez, uma possibilidade de um crédito para quem tem cadastro único, para pessoas que possam empreender, obras em favelas. O que vem pela frente que o senhor pode adiantar para a gente com relação a estimular a economia, presidente? Denise, bom dia, ouvintes da Rádio Banda B de Curitiba, bom dia ao povo do estado do Paraná. Ô, Denise, primeiro nós somos um país único e nós somos um país de uma bandeira só. É importante não confundir a bandeira do Brasil com a bandeira de partidos. Quem não tem partido usa a bandeira do Brasil. Quem tem partido usa a bandeira do Brasil quando quer falar da nação e usa a bandeira do partido quando quer falar do partido. Tá? Essa polarização não é por conta de disputa eleitoral. Essa polarização é porque você tem, de um lado, uma parte da sociedade
sabe, que age de forma civilizatória, respeitando o direito dos outros, respeitando o direito de cada um, desde que não haja interferência na vida do outro. E do outro lado você tem um grupo de pessoas que vive da fake news, vive de mentira, vive de leviandade. Sabe? Então, esse tipo de gente é que nós temos que derrotar. Você, Denise, se lembra? Eu disputei 3 eleições, perdi 3 eleições para presidente da República. Você nunca viu, depois de perder as eleições, a gente ficar chorando, lamentando e xingando, não. Perdeu, vá para casa e se vire e tente se preparar. Eu esperei 12 anos para ganhar uma eleição. E você não me viu xingando ninguém. Quando eu ganhei do Serra, do Alckmin, também eles não ficaram xingando. Perderam, foram para casa. É assim que se faz política no mundo. Acontece que surgiu uma coisa nova. Surgiu o implante do ódio em qualquer palavra. Sabe uma coisa que está faltando no Brasil hoje, Denise? Está faltando, eu diria, argumento. Por falta de argumento, as pessoas falam bobagem. Por falta de argumento, as pessoas xingam. Por falta de argumento, as pessoas falam mentiras. Então, é preciso que a gente recupere a capacidade do debate com argumento. Sabe, que as pessoas leiam mais, que as pessoas discutam mais os problemas do Brasil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Denise, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe como é que nós pegamos esse país. Esse país estava desmontado. Esse país estava desmontado. Era como se fosse uma dessas casas que cai quando dá um vendaval. Ou seja, nós precisamos recuperar esse país. Esse país não tinha Ministério da Cidade. Você sabe que fazia 8 anos que não tinha dinheiro para encosta no orçamento do governo federal? Você sabe que fazia 7 anos que não aumentava a merenda escolar? Sabe? Você sabe que fazia tanto tempo que não aumentava o salário mínimo? Ou seja, nós estamos recuperamos o Ministério da Cidade, recuperamos o Ministério da Cultura, recriamos o Ministério da Pesca, recriamos o Ministério da Mulher, o Ministério dos Povos Indígenas, porque o Brasil precisa estar representado na sua totalidade. Não é meia dúzia de bem vestidos em Brasília que vão governar esse país. A gente tem que cuidar desse país. Dito isso, eu vou te dizer um negócio. A economia está indo bem, a inflação está controlada, a taxa de juros eu espero que continue caindo. Sabe? Os investimentos estão acontecendo. Fazia dezenas de anos, Denise, que a gente não ouvia o anúncio que foi feito na Anfávia pela indústria automobilística. 129 bilhões de reais de investimento, a sua grande maioria até 2028. E uma parte dele até 2033. Ora, esse investimento a gente nunca tinha visto. O Slim, sabe, veio ao Brasil, que é o presidente da Claro, veio ao Brasil e anunciou a disposição de investir 40 bilhões de reais no Brasil, dos quais 17 a começar de ontem. Ora, então as coisas estão acontecendo. O Brasil foi o segundo país do mundo a receber investimento direto ano passado. Então, as coisas estão acontecendo no Brasil. Veja, a inflação está caindo, a fome está acabando, o salário mínimo está aumentando, a renda das pessoas está crescendo, o consumo voltou a crescer e o emprego voltou a crescer. O emprego voltou a crescer, que isso é bom. É a melhor política de distribuição de renda do mundo, é o crescimento do emprego, o crescimento do salário. E nós anunciamos, Denise, a maior política de crédito que esse país já ouviu. Eu vou repetir para as pessoas entenderem, porque eu criei esse slogan. Nunca antes na história do Brasil foi anunciada uma política de crédito com a magnitude que nós anunciamos. Ou seja, é crédito até para o pequeno e médio catador de material reciclável na rua, é crédito que atinge a empregada doméstica, é crédito que vai atingir o pessoal da construção civil, porque nós estamos abrindo crédito para as pessoas de classe média, Denise, que não querem comprar uma casa Minha Vida, que não querem comprar uma casa pequena e querem comprar uma casa maior, pois nós vamos fazer crédito para a construção civil, eu acho que vai ser uma coisa extraordinária. E nós abrimos crédito para os pequenos e médios empreendedores individuais nesse país. Ou seja, vai ter... E mais ainda, nós fizemos um hedge cambial. Ou seja, para que as pessoas que queiram fazer investimento no Brasil não tenham medo por causa da oscilação cambial. Nós criamos um seguro para isso. Então, Denise, isso nunca foi feito na história do Brasil. E mais ainda, nós conseguimos aprovar uma política tributária que há 40 anos o Brasil estava esperando. E veja o milagre. O meu partido só tem 70 deputados. O Congresso Nacional tem 513 deputados. O meu partido só tem 9 senadores.
O Senado tem 81. E nós conseguimos aprovar uma reforma tributária com deputados e senadores, os contra e ao favor. Isso que é importante na democracia, Denise, isso que é sagrado. Então, Denise, é importante eu estar falando com o Estado do Paraná para dizer o seguinte: eu vou muito ao Paraná nesse meu mandato. Você pode ficar certo que eu vou muito ao meu mandato. E eu vou tentar diminuir essa polarização, porque a gente não pode continuar polarizado entre a mentira e a verdade. A verdade tem que vencer. A mentira tem que ser destruída. Sabe, as pessoas que mentem não merecem credibilidade, não merecem respeito. O cara precisa aprender a falar olhando no olho das pessoas e dizendo aquilo que é verdade. As pessoas não podem contar mentira sobre a desgraça dos outros. E o Paraná é um estado extremamente importante para o Brasil. Muito, mas muito importante. Possivelmente quem mora no Paraná não tem a dimensão da importância que o Brasil dá ao estado do Paraná. E a gente só consegue perceber isso quando a gente é presidente da República ou quando a gente está no governo federal, que a gente fica medindo o crescimento de cada estado, a renda de cada estado, a qualidade de vida de cada estado. Portanto, o povo do Paraná, Denise, pode ficar tranquilo que da nossa parte não tem polarização, sabe, que prejudica o povo brasileiro, porque o povo brasileiro é a razão pela qual a gente governa esse país. Presidente, o senhor tem dito com muita frequência que agora é tempo de colher, né? Que o senhor plantou e agora é tempo de colher. O senhor apresentou números aí agora e eu queria saber como é que o senhor fica com essa colheita, porque essa colheita depende de muita coisa, né, presidente? Esse ano, por exemplo, a gente vai ter eleições, o Congresso entra em recesso branco e algumas coisas dependem do Congresso, outras coisas dependem dos estados, né? O governo federal vai aí tomando as medidas, mas depende de muitas variáveis. Como é que o senhor fica com essa colheita, nessa ansiedade de colher logo e esse tempo de espera da política? Então, só antes de responder essa pergunta, Karine, esse negócio da gente tentar trabalhar junto com a Câmara e com o Senado, por isso que eu convidei os dois presidentes para ir comigo para o Rio Grande do Sul, é porque a gente não pode permitir que, por conta do processo eleitoral deste ano, a gente possa prejudicar algum município. Sabe, a política e as eleições de 2024 não pode ser um pretexto para a gente prejudicar o município que está precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. E é por isso que a gente tem que estar com a Câmara e com o Senado junto, trabalhando junto, compartilhando as coisas, para que todo mundo faça de comum acordo o melhor para resolver o problema dessa crise e outras crises que porventura a gente tenha. É uma coisa. O problema da colheita, Denise, é o seguinte: todo mundo que faz política sabe o seguinte: quando você ganha uma eleição, você tem um compromisso. Tá? Você tem um compromisso programático. Eu tenho um compromisso programático. Eu tenho um compromisso programático de reduzir, de zerar o pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000, e vai acontecer antes do final do meu mandato, de aumentar o salário mínimo todo ano, e está acontecendo, de melhorar o Bolsa Família, que está acontecendo, de acabar com a fome, que está acontecendo. Mas veja, quando você encontra uma casa desarrumada, o que as pessoas não contam, quando o Haddad vier aqui, você pergunta para o Haddad. Amanhã. Você pergunta para o Haddad, ou seja, o que ele encontrou na contabilidade brasileira. O governo passado utilizou 300 bilhões de reais na perspectiva de ganhar as eleições. Fazer isenção, desoneração, distribuindo dinheiro na perspectiva de ganhar as eleições. É por isso que quando perdeu, entrou em crise. Tá? Então, esse país que nós encontramos destroçado, nós tivemos que preparar a terra, preparar direitinho, adubar a terra, fazer as covinhas e plantar as coisas. E nós plantamos. E agora, por que eu digo que é a época da colheita? É porque no primeiro ano, o povo não te cobra nada. Você acabou de ganhar as eleições, o povo sabe que você está arrumando a casa. Porque todo mundo que muda de casa sabe que é assim, quando a gente chega na casa tem que arrumar. Agora o povo começa a falar, e o meu? E eu tenho dito para eles, vocês têm o direito de cobrar, porque eu prometi. Eu não esqueço uma palavra que eu falei durante a campanha do que eu quero fazer para o povo brasileiro. Primeiro eu disse que eu não queria governar, eu queria cuidar do povo. Cuidar. Cuidar de cada mulher, de cada homem, de cada negro, de cada branco, de cada indígena, de cada criança. Cuidar. Porque se você
utilizar a palavra cuidar, você está falando diretamente para as pessoas. Se você fala governar, você está falando de uma forma tão ampla que as pessoas mais humildes não se sentem contempladas, porque normalmente, nos governos desse país, historicamente, o povo pobre não entrava no orçamento. Quando vai discutir o total de dinheiro, o que tem que gastar, o povo pobre não entrava. E agora entra. Agora nós queremos saber a parte do povo pobre. É por isso que tem muitos programas sociais, muito programa para a juventude. Carina, eu vou lhe contar uma coisa que nós vamos escolher. Nós acabamos de anunciar um programa chamado Pé de Meia. Nós descobrimos que, segundo os dados do IBGE, que quase 500 mil pessoas, entre adolescentes de 14 e mais anos, desistiram do ensino médio porque tinha que trabalhar em casa para ajudar a família. Aí nós ficamos pensando, se uma criança de 14 ou 15 anos é obrigada a parar de estudar para trabalhar em casa, o que será do futuro dessa criança? E o que é que nós fizemos, Karine? O que é que nós fizemos? Nós criamos um programa chamado Pé de Meia. Nós vamos dar uma bolsa que no total é o seguinte, a pessoa vai receber no primeiro ano R$200 por mês durante 10 meses, e no final, se ele tiver 80% de comparecimento nas aulas e se ele passou de ano, ele vai receber mais 1.000. Então, 10 de 200 são 2.000, mais uma de 1.000 são 3.000 no primeiro ano. No segundo ano, a mesma coisa. Nós vamos dar mais 10 parcelas de 2.000 e mais uma de 1.000 se ele tiver comparecido 80% e passar de ano. E no terceiro ano, a mesma coisa. Quando chegar no final do ano, ele pode ter 9.000 na poupança. Por que nós estamos fazendo isso? Para evitar que esse jovem deixe de estudar, para levar esse jovem à perspectiva de um futuro, a ter uma esperança. Porque se a gente não fizer investimento na educação agora, a gente vai ter que gastar dinheiro fazendo cadeia o ano que vem, arrumando mais policial, fazendo mais cadeia, mais prisão. Então nós queremos investir na educação. A educação é a única coisa que significa o desenvolvimento do país. Diferente de governo que achava que tinha que fazer casa de tiro, tinha que facilitar a compra de arma, que o cara podia ter 10 fuzil, 10 revólver, 10 pistola, 10 metralhadora, que o importante era todo mundo andar armado, como se todo mundo fosse aqueles personagens americanos, Rambo, todo mundo, sabe? Não, a gente quer uma pessoa, sabe, com a mentalidade pacífica, ordeira, trabalhadora. E por isso nós fizemos um programa como esse. É uma colheita extraordinária. Aprovamos mais 100 institutos federais nesse país. Só que em Brasília vamos ter 2. Então, é esse mundo que está me permitindo colher aquilo que nós plantamos. E estamos só começando a colheita. Só espero que vai ter muito mais. Não é que a gente já fez tudo, não. E o povo não pode parar de cobrar. Pode continuar cobrando, que a gente sabe o que a gente prometeu, e eu quero entregar esse país. Karina, eu quero entregar esse país para o povo brasileiro com um crescimento robusto, com uma renda melhor, o povo voltando a poder comprar aquilo que ele produz. Eu vou dar um dado para vocês do que é colher, gente. Em dezembro de 2010, quando eu deixei a presidência da República do Brasil, o Brasil vendia por ano 3.800.000 carros. Eu vou repetir. 3.800.000 carros eram vendidos por ano quando eu deixei a presidência em 2010. Eu voltei em 2023 e esse país estava vendendo 1.800.000 carros. Menos da metade. Já voltamos a vender 2.300.000. Estamos conversando com a indústria automobilística. É preciso, eles têm banco, eles têm que baixar a taxa de juros, aumentar o tempo de pagamento, porque o pobre, ele compra carro. Todo mundo gosta de carro. Quem é que não gosta de carro? Agora é preciso que seja acessível, tem que ter mais carro popular para ele poder comprar. Então, é essa colheita que eu quero entregar para o povo. Quando eu deixei a presidência da outra vez, o varejo estava crescendo quase 13%, o PIB estava crescendo 7,5%. E as pessoas estavam vivendo, sabe, na maior felicidade. O Brasil era tido pelas pesquisas o país mais alegre do mundo e o país com mais esperança do mundo. Aí tivemos um momento de escuridão nesse país, em que o país, ninguém respeitava o Brasil, ninguém vinha no Brasil, e o Brasil não recebia, e ninguém recebia o Brasil. Nós voltamos, e eu já tive reuniões com todos os países
importantes do mundo. Eu já estive participando da reunião da União Africana com 54 presidentes. Eu já estive na União Europeia, na América Latina, com 66 presidentes. Eu já estive no G20, eu já estive nos BRICS, eu já estive na CELAC com 15 presidentes e já estive na CELAC com 33 e no CARICOM com 15 presidentes. Por que isso? Porque é preciso. Eu tenho dito uma frase que é o seguinte: ninguém ama quem não conhece. Verdade. Ninguém ama quem não conhece. Quando eu levei o Lira e o Pacheco comigo, eu disse o seguinte: eu aprendi com a minha mãe, ela disse o seguinte: meu filho, o coração não sente o que os olhos não veem. É preciso que os olhos vejam. Então eu quis levar eles para um Brasil mais carinhoso, um Brasil mais fraterno, mais solidário, sabe, que as pessoas se abracem e não se esmurrem, que a pessoa se beije e não enfaqueia a outra, sabe? Que as pessoas comprem livros e não armas. É esse país que eu quero. E aí nós temos, sabe, que fazer muita coisa para isso acontecer. E vamos fazer. Eu tenho certeza, Karine, que nós vamos entregar o país. Aliás, vocês podem assumir um compromisso comigo já, que na semana que eu for anteceder a saída da presidência, terminar meu mandato, vocês virem aqui me entrevistar para prestar contas para vocês do que nós fizemos. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês que é importante vocês saberem. Nunca antes na história do Brasil, um presidente da República registrou em cartório tudo que ele fez. Quando eu saí em 2010, a companheira Miriam Belchior, que é o braço esquerdo e direito do Rui Costa na Casa Civil, mais o pessoal dela, Maurício e Companhia Bela, trabalharam e apresentaram um relatório que eu fui registrar em cartório, pois é o único presidente do mundo que registrou em cartório, sabe, aquilo que fez. E vamos fazer outra vez. Porque ao invés de ficar só fazendo discurso, vamos provar. Quem quiser saber o que eu fiz de 2010, sabe, vá procurar que você encontra isso registrado em cartório. Para você que chegou agora aqui no canal Gov, este é o Bom Dia Presidente e você pode baixar o áudio dessa e de outras entrevistas a qualquer momento. Basta acessar redenacionalderadio.ebc.com.br. Também pode assistir essa entrevista ao vivo pelo YouTube e a qualquer momento o ministro Pimenta está aqui com a gente trazendo atualizações sobre número de mortos e desaparecidos no Rio Grande do Sul, presidente. Veja, nós vamos todo santo dia acordar com números ruins, sabe por quê? É o que eu estou dizendo, a gente só vai ter noção do que aconteceu quando, sabe, a água baixar, o rio voltar ao leito normal e a gente poder saber das famílias quem apareceu, porque não é só 90 mortos, é 130 desaparecidos, ou seja, não estão desaparecidos. Então, é muito triste, é muito triste. Mas, além da solidariedade que a gente tem que pregar todo dia, rezar todo dia, eu disse ontem uma coisa, Karine, que é o seguinte: eu sou de uma região, o Rui também, em que a gente nascia e morria fazendo procissão e rezando para chover. Então, quando a gente tiver uma quantidade de chuva como essa, para nós é algo inexplicável. Então, agora a gente está rezando para parar de chover no Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus, pare de chover para que o povo possa voltar à normalidade e a gente possa reconstruir, sabe? E me parece que ainda vai chover quinta-feira, sabe? Bem, uma coisa que eu recebi um recado agora é o seguinte, é que a partir de hoje os prefeitos e o governo estadual podem encartrar pedidos para escolas, creches, unidades de saúde, hospitais, sabe, recuperação de equipamentos, é só cadastrar que vai começar a acontecer imediatamente para atendimento do povo. É isso. Este é o Bom Dia Presidente. Hoje a gente recebe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, vamos a São Paulo, então? Vamos aos estúdios da Nova Brasil FM. Quem está lá com a gente é a Michele Trombelli. Oi, Michele, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, presidente, também. A gente está ao vivo transmitindo também aqui na Rede Nova Brasil. É um prazer representar o nosso jornalismo nessa entrevista, presidente. Eu gostaria de voltar a um assunto que foi levantado pelo nosso colega de Cuiabá, o Aldair. É um assunto cheio de idas e vindas, que é a reoneração da folha de pagamento. Existe uma pressão muito grande de empresários, prefeitos, parlamentares,
para que o governo encontre uma solução o quanto antes para esse impasse da reoneração da folha de pagamento de 17 setores importantíssimos da economia. Qual seria, na sua visão, essa solução por parte da sua equipe econômica para que não afete tanto os empregos no país? E quais são os planos do governo, presidente, para reduzir despesas e se empenhar para cumprir as metas fiscais, não apenas pelo aumento da arrecadação? Denise, bom dia. Michele, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil. Obrigado por retomar a pergunta feita que eu esqueci de falar, a questão da desoneração. Olha, Michele, quando veio a crise de 2008, 2009, eu fiz 49 bilhões de reais de desoneração para vários setores. Mas quando a gente fazia a desoneração, a gente chamava o movimento sindical e a gente fazia um jogo de mútuo interesse. Ou seja, o empresário quer reduzir o que ele paga, ele vai transformar isso em empregos novos, ele vai transformar isso em aumento de salário, ele vai transformar isso em estabilidade, porque só a desoneração do jeito que eles querem é só para aumentar o lucro. É isso que eles querem. E nós queremos que tenha contrapartida. Eu falei essa semana com o presidente do Senado. É importante que tenha uma contrapartida. Eu quero desoneração para quê? Só para aumentar meu lucro? Eu quero desoneração para aumentar o salário dos trabalhadores? Eu quero desoneração para manter a estabilidade dos trabalhadores? Então, quando nós entramos na Suprema Corte para que a gente suspendesse a desoneração, o objetivo é sentar na mesa e negociar. E cada empresário diga o que vai fazer. Sabe, diga o que vai fazer, porque esse negócio de dizer, sabe, que é para manter emprego, ninguém garante que mantém emprego. Qual é o contrato que diz que ele vai garantir emprego? Quem é que diz que na primeira crise ele não manda o gente embora? Sabe, não tem nada escrito. Então o que nós queremos é apenas seriedade dos empresários. Eu estou dizendo isso porque eu fiz 49 bilhões de desoneração sem empresário pedir. Decisão minha e do Guido Mantega. Vamos tentar fazer desoneração nos setores mais importantes da economia e fizemos. Aí depois, no governo da Dilma de 2011 a 2015, foi feito 540 bilhões de desoneração. Aí já era o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, aí a Dilma mandava desonerar esse copo, ele desonerava o copo, a xícara, o pires, a mesa, desonerava até a água que não tinha dentro do copo. Ou seja, aí levou a um desastre. Porque toda vez que o Estado toma uma decisão de não arrecadar um determinado tributo, ele tem que saber o que vai compensar aquele tributo. Então é por isso que nós não queremos deixar de negociar. É importante lembrar que a suspensão, a liminar que nós conseguimos é para chamar os empresários numa mesa de negociação. E essa é a responsabilidade do nosso ministro Haddad, que tem que fazer isso. Tá? Isso também eu conversei com o presidente do Senado. Outra coisa é a questão do crescimento econômico. Veja, eu às vezes fico um pouco irritado com esse negócio de déficit fiscal, de se vai ser zero, se não vai ser zero. Veja, isso é uma discussão que em nenhum país do mundo se faz. Em nenhum país do mundo. A dívida pública bruta dos Estados Unidos, ou seja, é 112% do PIB. A dívida do Japão é 235% do PIB. A dívida da Itália é quase 200%. Ou seja, esse não é o problema. Esse não é o problema ficar só olhando que você não pode gastar tanto, não pode gastar tanto. Olha, você tem que saber se você está gastando ou se você está investindo. Eu sempre faço uma pergunta para provocar os meus companheiros da imprensa. Se a EBC deu aumento de salário para os trabalhadores dela, ela está gastando ou está investindo? Na minha opinião, ela está investindo para ter profissionais mais qualificados, mais motivados, com mais vontade. Isso vale para você, isso vale para a Rádio Nova Brasil, isso vale para todas as rádios que estão transmitindo, isso vale para a Globo, para a Record, para o SBT, para a Bandeirante, para toda televisão. Quando você melhora a vida da pessoa, você está distribuindo riqueza. Isso significa, na minha opinião, investimento. Então, a gente não pode colocar isso como ponto básico. A gente tem responsabilidade fiscal, Michele, porque eu aprendi com a minha mãe ser economista.
Minha mãe era analfabeta. Ela tinha 8 filhos que trabalhavam e a gente chegava no final do mês. Naquele tempo a gente recebia um envelope amarelo com o dinheirinho lá dentro. Todos os 8 filhos chegavam e entregavam o envelope fechado para minha mãe. Ela não sabia ler nem escrever, mas sabia contar dinheiro. Então ela contava o dinheiro e ela falava, esse aqui é para pagar a padaria, esse aqui é para pagar o bar, esse aqui é para pagar não sei das contas, isso aqui é para pagar a conta da luz, isso aqui é para pagar a conta do gás, sobrou isso aqui. Sobrou isso aqui, ela falava, isso aqui é para você, sabe, para o seu transporte mensal, distribuía para cada um. Se sobrasse algum, por mais velha, ela dava dinheiro, isso aqui é para você ir namorar hoje. Como eu era um caçula, nunca sobrou dinheiro para me namorar. Sabe, eu ficava sem o meu dividendo. Sabe? Então, eu estou dizendo isso para mostrar a responsabilidade. Eu, desde que assumi a presidência da República em 2003, eu tenho dado lições de responsabilidade. Eu peguei esse país quebrado devendo 30 bilhões para o FMI. O companheiro Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Fazenda Delmalan, tinha que receber todo ano 2 economistas do FMI para vir ver a contabilidade do Brasil. O Brasil ficava chorando por dinheiro para fechar a conta. Eu tomei posse devendo 30 bilhões, não tinha dinheiro para comprar, para pagar nossas importações. Eu paguei 30 bilhões para o FMI, depois emprestei 15 bilhões para o FMI e depois fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. Então ninguém me fala em responsabilidade, porque essa eu tenho demais. Ninguém me fala, eu tenho responsabilidade porque foi assim que eu fui criado, assim eu criei meus filhos e assim eu quero governar o Brasil. Quero cuidar desse país, tendo responsabilidade. Eu não vou gastar nunca mais do que o que eu preciso gastar. Mas se eu tiver que gastar para construir um ativo novo, eu estou fazendo que nem um empresário que tem um mercado mais promissor. O empresário, quando tem um mercado mais promissor, ele vai no banco, ele faz uma dívida, faz a fábrica crescer, aumenta a produção e vai vender o seu produto e paga a sua dívida. Olha, se o governo tiver que gastar dinheiro para fazer um ativo novo, alguma coisa nova, que aumente o patrimônio do país, qual é o problema? Nenhum. E o que eu não posso é ficar com o sistema financeiro todo santo dia, só olhando o déficit fiscal e não olha o déficit social. Olha as pessoas que estão desempregadas, que estão dormindo na rua, que estão passando fome. Pare de olhar só para o seu cofre. Pare de olhar só para a sua conta bancária. Olhe para o povo. Então, é isso que às vezes eu fico irritado, sabe, quando eu vejo muita notícia, déficit fiscal, sabe? É uma discussão inócua para um país sério como o país governado por mim e governado pela Dilma. Sabe? Seriedade fiscal eu tenho e já provei. Eu peguei esse país falido em 2003 e entreguei esse país à 6ª economia do mundo. Pegamos ele à 12ª. Se Deus quiser, vamos devolvê-la para a 7ª ou 6ª economia do mundo. As coisas estão acontecendo. A nossa companheira Karine perguntou agora como é que está a colheita. Eu, na verdade, quero convidar vocês para participar dessa colheita. Sabe? Quero que vocês acompanhem mensalmente ou cada 3 meses. O Pimenta pode vir aqui com o ministro para prestar conta de cada coisa. Se tem uma coisa, o Rui Costa presta conta do PAC, porque o PAC tem 1 trilhão e 700 bilhões de investimento. 1 trilhão e 700 bilhões de investimento entre o governo federal, sabe, iniciativa privada e financiamento. Sabe, então nós vamos fazer esse país acontecer. Pode estar certo que você vai viver num país melhor, mais bem cuidado, mais bem tratado e mais feliz. Aonde, sabe, como diz a música gaúcha, eu acho música chamada Céu, Sol, Sul, onde tudo que se planta dá e só o amor floresce. É esse país que eu quero construir. Essa música é do Leonardo, do Rio Grande do Sul, chamada Céu, Sol, Sul. Tá aí, este é o Bom Dia Presidente, hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao vivinho, aqui nos estúdios da EBC em Brasília. O presidente, vamos tentar retomar o contato com Belo Horizonte, vamos à Rádio Itatiaia, quem está com a gente lá é a Kátia Pereira. Oi, Kátia, ótimo dia para você. Para você também, Karine, bom dia, presidente Lula. Presidente, a ministra Marina Silva, ainda voltando a falar do contexto das chuvas no Rio Grande do Sul, ela disse que na Eco 92 foi estabelecida uma série de medidas
para minimizarem os efeitos das mudanças climáticas. Só que em 32 anos praticamente nada foi feito. Por que o Brasil não fez o papel dele, não fez a parte dele? Não é o Brasil que não fez, o mundo não fez. É importante, Kátia, ter claro o seguinte. Eu vou lhe dar um dado. Eu participei da COP15 em Copenhague em 2009. Naquela COP15, ficou acertado que os países ricos iriam dar 100 bilhões de dólares por ano para que os países que têm floresta em pé, para que o país que tem muita floresta pudesse conservar e para que a gente pudesse descarbonizar a economia. Se você pegar isso como modelo, você vai perceber o seguinte. O dinheiro não saiu. Mesmo assim, nós estamos, esse ano, nesse primeiro quatrimestre, já diminuímos o desmatamento na Amazônia mais 42%. Mesmo assim, nós estamos recuperando 40 milhões de terra degradada nesse país com a iniciativa privada. Foi assinado um acordo com uma instituição financeira do Japão, a JICA, para começar a fazer investimento e plantar, florestas, ou fazer florestamento, ou plantar outra coisa qualquer que quiserem plantar, mas nós vamos recuperar. Numa demonstração de que o Brasil está sendo o único país do mundo cumprindo com aquilo que a gente propõe. O Brasil, Kátia, é o país que tem a maior quantidade de energia renovável no mundo. 90% da nossa energia elétrica é renovável. Seja hídrica, seja eólica, seja solar, seja biomassa. E agora vai entrar o hidrogênio, que está sendo montado, investimentos em vários estados, que eu espero que seja uma saída muito importante para isso. Então o Brasil está cuidando. Eu fiz uma reunião esses dias, nunca tinha acontecido no Brasil, com todos os biomas brasileiros, até o Pampas, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Amazônia, para que a gente comece a discutir, envolvimento dos brasileiros com esses biomas. Eu até tive com o presidente da Embratur, o companheiro Freixo, e vou discutir com o nosso ministro de Turismo. Nós precisamos começar a incentivar essa meninada, do centro-sul do país, das capitais, a visitar esses biomas. Ou seja, nós brasileiros passamos por cima para ir para Miami todo dia e não descemos para conhecer a Amazônia. Vamos conhecer o encontro das águas no Rio Negro e os Solimões, quando formam o Amazonas. Vamos conhecer a riqueza da biodiversidade da Amazônia. Então, nós precisamos fazer pacote de turismo para as pessoas de fazer uma visita, para as pessoas conhecerem, porque eu volto a repetir, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, é preciso as pessoas conhecerem a Amazônia, as pessoas visitar os estados da Amazônia, visitar não a capital, mas entrar nas reservas florestais, conhecer os nossos povos indígenas, conhecer os nossos quilombolas, para a gente poder fazer esse país dar um salto de qualidade. A Marina tem razão. Talvez o país que mais tenha cuidado, do seu país somos nós. Talvez nenhum país esteja preocupado com a questão da transição climática e da transição energética como o Brasil. E nós temos um compromisso que está de pé. E não foi um compromisso de lei, foi um compromisso assumido por nós, que até 2030 a gente vai ter desmatamento zero na Amazônia. Agora, presta atenção. Ter desmatamento zero na Amazônia não é só manter árvores em pé, é cuidar do povo que está embaixo dela. É cuidar do povo ribeirinho, é cuidar dos indígenas, é cuidar dos pescadores, é cuidar dos extrativistas, cuidar de 28 milhões que moram ali. Esse é o nosso compromisso. E, portanto, eu vou dizer uma coisa. Tem poucos países no mundo tratando a questão climática com a seriedade que o Brasil está tratando, porque nós compreendemos que essa transição energética ela vai permitir que o Brasil, no segundo quarto do século XXI, possa dar um salto de qualidade, não apenas na descarbonização da economia, mas também no desenvolvimento do nosso povo. E já que o senhor falou em Amazônia, presidente, vamos à Rádio Nacional da Amazônia, vamos falar com a Amazônia, Altos Solimões, Rádio Nacional de Brasília, todo mundo em rede. E a gente está com a craque da Amazônia, que é a Mara Régia. Oi, Mara, bom dia para você, bem-vinda.
Oh, muito bom dia, que prazer participar dessa entrevista coletiva no Bom Dia Presidente. Que honra vê-lo aí nos estúdios da nossa EBC, pilotando esses microfones que levam a nossa voz até o Rizinho do Anfrísio aí, ministro Paulo Pimenta, o senhor que sempre se refere àquele povo que batiza até a população com o nome das pessoas que aqui trabalham, ainda mais eu, que carrego o Régia, né, a flor símbolo da Amazônia no nome. Então, é um prazer do tamanho dessa Amazônia, né? E eu aqui, enquanto aguardava a oportunidade de falar com o nosso presidente, eu me senti um pouco na pele de Chico Mendes, porque não sei se o presidente vai lembrar, mas nos anos 80 ele foi lhe procurar lá no sindicato para falar da criação do Partido dos Trabalhadores no Acre, e o senhor em plena ditadura ali vivendo aquele transe, e aí mandou que ele esperasse. Aí chegou a hora da gente lhe ver pilotando as ondas sonoras da nossa Rádio Nacional, e inclusive eu tenho certeza que o senhor não pode deixar de fazer uma visita aos nossos transmissores, o povo do rodeador, que leva a nossa voz para o mundo. Aliás, as ondas curtas são realmente a nossa força. E eu tenho aqui a prova disso junto ao povo, justamente do Rio Grande do Sul. Aqui, o Rafael Roto nos mandou um recado dizendo: aqui do Rio Grande do Sul, região central do estado, no momento terrível que nós estamos vivendo devido às enchentes, sem luz, sem água, sem internet, com meu bom e velho companheiro, sintonizo a Rádio Nacional em ondas curtas, bem no momento em que o comunicador falava justamente de força para o nosso povo e da previsão do tempo, porque nós estamos vivendo assim uma pane, né? Agora, eu gostaria muito de também registrar aqui essa potência que nos leva a falar simultaneamente para os 9 estados da Amazônia Legal, né? Dizer que um grande amigo seu, como uma flecha, acaba de mandar um WhatsApp aqui com uma pergunta, presidente. Eu estou falando de um amigo que compartilha a imortalidade, só que ele na academia e o senhor no panteão da humanidade, né, pelo conjunto da obra. Então, diz Ailton Krenak, eu quero saber, presidente, se o senhor acredita na possibilidade de uma governança plurinacional para a bacia amazônica, além do Tratado de Cooperação Amazônica. Eu fiquei muito impressionado quando o senhor visitou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e eu vi seu entusiasmo em convocar os países da bacia amazônica a uma nova responsabilidade sobre esse bioma. Como é que o senhor acredita que o seu governo vai poder dar concretude a essa proposta, presidente? Olha, Kátia, primeiro um prazer... Mara Reja. Mara, desculpa, Mara. Kátia, aqui, deixa eu tirar a Kátia daqui para colocar a Mara. Mara, primeiro um prazer imenso estar falando com você e falando com os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. Eu tenho pedido para o Pimenta me levar na rádio, mas ele nunca leva. Nunca leva. Deixa eu te falar uma coisa, Mara. Primeiro, eu queria dizer que é uma coisa maravilhosa ver o Krenak fazendo uma pergunta para mim através de você. Você sabe que o Krenak é o primeiro indígena brasileiro a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. E depois que eu li um livro do Ailton Krenak, eu estou trabalhando muito para tentar adiar o fim do planeta, sabe? Vamos ver se a gente consegue protelar o fim do planeta. É isso que nos leva a cuidar da Amazônia com carinho especial. Eu tô convencido que a gente não pode ficar brigando com o restante do mundo como se a Amazônia fosse um santuário da humanidade. Não. A Amazônia, a brasileira, é a maior, mas você tem a Amazônia em toda a América do Sul. Você tem quase todos os países fronteiriços com o Brasil e a Amazônia. E nós fizemos uma reunião em Belém do Pará para a gente discutir a questão da Amazônia. E a gente precisa preparar uma discussão a nível mundial. Porque tem 3 regiões que tem floresta em pé. Tem a nossa Amazônia, tem a da Bacia do Congo e tem da Indonésia,
que são 3 grandes reservas florestais que existem no planeta. Então, nós precisamos estar juntos para tentar trabalhar como é que os países ricos vão pagar para que a gente possa se desenvolver mantendo a nossa floresta em pé. Esse é um desafio meu, não apenas com o Brasil, um desafio meu com o futuro da humanidade. A humanidade depende. O que está acontecendo hoje no mundo inteiro, essas mudanças, essas crises climáticas, essa violência que a gente está vendo da natureza, é uma resposta de algum erro que foi cometido em algum momento histórico. As pessoas precisam perceber. Eu fico imaginando, sabe, o sofrimento do povo gaúcho, eu fico imaginando por que tanta água, sabe, naquela região. Sabe, é um negócio que eu não consigo entender. Agora, eu queria que o Ayrton Krenak soubesse que nós vamos levar muito a sério, mas muito a sério essa questão da preservação do nosso planeta, sabe, fazer as coisas com mais cuidado, produzir sem destruir, sabe, recuperar aquilo que for possível recuperar. Nós vamos fazer com muito carinho, Omar, com muito carinho, porque é uma coisa para o futuro do nosso planeta. O que é importante é que as pessoas precisam conhecer. Quando nós tomamos a decisão de fazer a COP30 em Belém, é porque todo mundo dá palpite sobre a Amazônia. Se você for na Noruega, as pessoas falam da Amazônia. Se você for na Suécia, falar da Amazônia. Se você for na Finlândia, fala da Amazônia. Se você for na Austrália, falar da Amazônia. Ou seja, as pessoas falam sem conhecer. Então, quando nós convocamos a COP em Belém, é para trazer o mundo para ouvir a Amazônia. Vai ser a primeira vez que a Amazônia vai ter um microfone na mão e ela vai poder falar para todo o planeta. Vai ser a primeira vez. E eu tenho certeza que você estará lá, Mara. Tenho certeza. Sabe? Assim esperamos e queremos, como Krenak, cantar para o Rio Doce, lá nas Minas, onde ele se encontra, mas o rio que ele chama de avô. Se a gente tivesse esse pertencimento, né, como o presidente acaba de dar provas dessa integração, inclusive eu que faço o programa Viva Maria voltado para as questões de gênero, raça e etnia, eu queria dar um viva Dona Lidu, que reconhece com sua atitude, né, que as mulheres são as grandes economistas, né? Então, viva Maria, viva a resistência e viva a esperança, porque essas cadelas que nesse momento estão adotadas por Janja e que participaram da sua posse, são a prova de que nós precisamos realmente ter uma natureza cada vez mais viva e a gente não pode se privar da nossa responsabilidade. Presidente, que honra estarmos aqui. Estou muito feliz com a sua liderança, com o seu compromisso em nome do carinho, porque nós, mulheres, somos carinho e somos cuidado também. Obrigado, Mara. Obrigado, querida. Presidente, vamos então... Qual que é a próxima rádio, Malu? Rádio Verdinha, vamos a Fortaleza, presidente. Vamos à Rádio Verdinha. Quem está lá com a gente é a Jéssica Velma. Oi, Jéssica. Bom dia para você. Obrigada pela presença aqui hoje. Olá, muito bom dia, presidente, bom dia a todos que nos acompanham, é uma alegria estar aqui nessa conversa também. E olha, daqui do Ceará, eu acho que eu não podia fugir um pouco de falar de educação, é um assunto que para a gente está sempre em destaque, há muitas pautas, porque a educação é muito ampla, mas, presidente, dessa vez o meu recorte vai ser sobre educação superior. As 2 primeiras gestões do senhor têm marcos históricos na educação, através do ProUni, do FIES, da expansão das escolas técnicas. E, assim, são várias, né? E agora a gente está num momento em que há servidores das universidades federais e professores em greve, há um prejuízo imenso no desenvolvimento do nosso ensino superior, da ciência em relação a isso. Então, gostaria de saber se o senhor tem dialogado com o ministro da Educação, Camilo Santana, se já há indicativos de saída para solucionar esse impasse com as categorias. Querida Jéssica, eu talvez seja o único presidente do mundo que não posso me queixar de greve. Porque eu nasci na greve. Eu sou filho, pai, irmão, tio das greves. Então eu sempre acho que os trabalhadores têm o direito de se manifestar. O que é importante é que a gente, antes de chegar
as vias de fato, que é a greve, que é o instrumento mais forte dos trabalhadores, é que a gente tente negociar o máximo possível. Eu posso te garantir que o Camilo está preocupado, ele quer a negociação o mais rápido possível. A nossa companheira Esther, a companheira que está cuidando da negociação, junto com o companheiro Feijó, que é um companheiro muito preparado, porque foi dirigente da CUT, porque foi presidente do Sindicato de São Bernardo do Campo, onde eu fui presidente também. Está todo mundo querendo negociar. Mas negociação é sempre assim. Eu pedia 10, sabe, e me ofereciam 2, eu não queria. Mas entre 10 e 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. É sempre possível encontrar um número que você possa, se não satisfazer 100% das pessoas, mas atender. Porque as pessoas sabem que também para atender é preciso que tenha recurso para fazer o atendimento. E o dinheiro, o governo federal não produz dinheiro, ele arrecada. Arrecada de quê? Do povo. E a gente precisa devolver para o povo em forma de benefício. Uma delas é o salário também. Eu considero o salário um benefício, considero o salário o pagamento justo pelo trabalho prestado. Então nós vamos fazer um acordo. A mim não me encanta, sabe, ver parte da educação de greve. Eu tenho que inaugurar muitas escolas técnicas, eu tenho que, sabe, visitar a universidade e eu quero que os professores, quero que os funcionários estejam tranquilos. Eu ontem tive uma conversa com a ministra Esther e ela me disse que hoje estava elaborando uma proposta para fazer aos sindicatos dos professores. Eu espero que a gente faça um acordo o mais rápido possível, porque a educação é imprescindível para o crescimento desse país. Mas eu queria aproveitar já essa tua pergunta para dar os parabéns ao povo do Ceará. Ontem eu vi uma matéria não. Primeiro é o consórcio do Nordeste, que tomou uma atitude dos 10 governadores do Nordeste, sabe, para fazer arrecadação para o Rio Grande do Sul. E eu vi no Ceará um pequeno empresário fazendo arrecadação, sabe, lotando o caminhão. Eu sinceramente, eu fico muito emocionado de ver a grandeza do povo brasileiro. Você tem a parte medíocre, aquela parte nervosa, raivosa, que fala muita bobagem, mas você tem uma maioria de gente boa, do coração bom, solidária, pessoas que querem contribuir. Então, mais uma vez, o nosso querido Nordeste está de parabéns pelo esforço para ajudar o Estado irmão do Rio Grande do Sul. Obrigado pela pergunta, Jéssica. Presidente, o senhor falou aí sobre a COP30 e eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre o G20. São eventos muito importantes que o Brasil vai sediar, que o Brasil vai comandar, o Brasil agora na presidência do G20. Eu queria saber qual é o grande legado que essa presidência do G20 vai deixar, qual será essa grande marca que o Brasil vai deixar à frente da presidência do G20. Eu queria saber qual é a notícia, a gente falou de tantas coisas aqui, notícia que o senhor queria ver estampada aí no Brasil. Antes de falar do G20, deixa eu relembrar aqui o aviso que eu fiz agora há pouco para os prefeitos e o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que a partir de hoje está aberta a possibilidade de se cadastrar para pedidos, sabe, escolas, creches, unidades de saúde, hospitais, recuperação e equipamentos, ou seja, tudo que for necessário para recuperar, para investimento em educação, creche, hospital, está pronto, aberto, o governo está preparado, os ministérios estão preparados para começar a atender a partir de hoje. Portanto, prefeitos entrem, sabe, no computador e comecem a fazer seus pedidos. Bem, a questão do G20. O G20 é um momento extremamente importante na vida do mundo quando ele se reúne. Eu tive a ocasião de ser um dos criadores do G20, junto com o presidente Bush e outros presidentes, na época da crise de 2008. Ou seja, era preciso criar um fórum que pudesse representar as maiores economias do mundo e tentar encontrar uma solução para os problemas. Nós fizemos uma primeira reunião nos Estados Unidos, fizemos uma segunda reunião em Londres. A última que eu participei, eu levei a companheira Dilma, já como presidenta eleita. E o G20 vem se reunindo. Não é fácil tomar decisão, porque os interesses são muito contraditórios. Nesse G20 do Brasil, nós temos 3 coisas importantes para discutir. Uma é o combate à fome, à desigualdade e à pobreza. Essa é uma coisa fácil de resolver se houver a disposição política dos nossos governantes de querer assumir responsabilidade. Porque, veja, o mundo já produz alimento suficiente. A tecnologia, a genética, sabe, os adubos, os fertilizantes já
permite que a gente possa produzir alimento para toda a humanidade. O problema é que você tem uma parte que se perde entre a produção e o consumo, e você tem uma parte que se perde porque o povo não pode comprar, não tem dinheiro para comprar. Então, essa questão, se houver uma disposição política dos governantes, é uma coisa que a gente pode acabar. Então, esse é o primeiro item, combate à desigualdade, a pobreza e a fome. A segunda coisa é a gente tentar discutir a questão da representatividade das Nações Unidas, da ONU. Ou seja, a ONU ela foi criada em 1945, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, como se fosse uma casa da paz. Ou seja, a partir dali, ela tinha um Conselho de Segurança dos membros permanentes, é composto pelos 5 maiores países de economia e também dos países que ganharam a guerra. Lá está a Rússia, lá está os Estados Unidos, lá está a França, a Inglaterra e está a China. Tá? Então, nós estamos reivindicando que a ONU tenha que ter, primeiro, representatividade geopolítica. Não tem nenhum país africano. E a África tem 3 países com mais de 100 milhões de habitantes. Tem a Nigéria com 216 milhões de habitantes, a Etiópia com 126 milhões de habitantes e o Egito com 106 milhões de habitantes, fora a África do Sul. Tá? E não tem ninguém. A América do Sul tem o Brasil, tem a Argentina, tem a Colômbia. Sabe, a América Latina tem mais o México, ou seja, tem a Índia que não está presente no Conselho de Segurança, tem a Alemanha que não está presente, e tem o Japão que não está presente, ou seja, então o que nós queremos é melhorar a representatividade e a gente quer acabar com o direito de veto. Porque eu não sei se você viu nas últimas votações sobre a questão da faixa de Gaza, você teve 12 votos a favor, 2 votos neutros e 1 voto contra. E o voto contra vetou. Então, precisa acabar com o direito de veto. E por que nós queremos colocar essa discussão da ONU? É porque do jeito que o mundo está, e quando a gente coloca a questão climática como uma questão prioritária para a sobrevivência do planeta Terra, que a gente não quer que ele fique aquecido mais de 1,5 grau de temperatura, é preciso que a gente tenha uma instância, sabe, mundial, que possa, sabe, dando resposta à pergunta do Ayrton Krenak, que possa governar o mundo. Ou seja, uma governança global que tome uma decisão sobre a questão climática, essa decisão seja obrigatória, não dependa do Estado Nacional, não dependa do Congresso Nacional. Isso que é importante ser discutido. Porque hoje acabaram de discutir uma paz lá na faixa de Gaza e ontem Israel invadiu outra vez. E o presidente de Israel diz todo dia, eu não paro, não paro, não paro. E vai matando mulher e criança. Sabe? Então é preciso que a ONU tenha mais força, mais condições políticas de cuidar da paz. Então essa é uma coisa. A segunda coisa. A terceira coisa é a mudança no sistema financeiro de Bretton Woods, que foi criado para a Segunda Guerra Mundial, que foi criado para incentivar, sabe, o desenvolvimento dos países, o financiamento dos países, FMI, Banco Mundial e outras agências internacionais. Elas não contribuem mais, porque elas não ajudam, elas sufocam. O continente africano está devendo 860 bilhões de dólares. A taxa de juros que eles pagam é muito alta. Não tem como, não sobra nem dinheiro para pagar e sobra dinheiro para investir. Então, qual é a minha tese? É que essas instituições transformem parte dessa dívida desses países que estão endividados em investimentos. Então, ao invés de eu pagar 10 para você, eu pago só 5, e 5 eu faço investimento em obras de infraestrutura. Ou seja, eu vou melhorar a infraestrutura do país, eu vou gerar emprego e eu vou diminuir o que eu tenho que pagar para os outros, que eu vou investir internamente. Essa é uma discussão também muito difícil. Muito difícil porque, sabe, todo mundo é muito generoso, mas na hora de colocar a mão no bolso, ninguém quer colocar a mão no bolso. Então, agora nós temos um aliado forte. Que é a presidenta Dilma, que é a presidenta do Banco dos BRICS. Portanto, ela agora pode vir aqui e dizer para o FMI que tem que mudar, dizer para o Banco Mundial que tem que mudar. Vamos ver. Vamos ver se ela vai melhorar ou se o banco captou ela. Sabe? Então, essa vai ser a prova de fogo da Dilma. Ou seja, a Dilminha, sabe, que foi para o Banco Mundial, virou financista, ou ela ainda continua pensando em cuidar dos direitos do povo brasileiro? Eu acho que a Dilma vai ajudar nesse debate.
vai ajudar bem. E há uma certa sensibilidade. Uma certa sensibilidade com relação à realidade mundial. O mundo não pode ficar assim. O mundo não pode. É muita guerra, é muita luta, é muita discórdia, é muita fome, sabe? São as pessoas tentando, sabe, viajar para outro país, os americanos proibindo os hispânicos de ir para lá, é a Europa proibindo os africanos de ir para lá. Ou seja, o mundo... Por que as pessoas viajam? As pessoas viajam, as pessoas trocam de país, porque as pessoas... Nós somos nômades. Nós nascemos para comer, sabe, todo dia almoçar, jantar, e nós ficamos procurando raiz. A gente vai onde está, nós éramos que nem os animais são hoje. Então, o mundo, na hora que o cara quer trabalhar, na hora que o cara quer comer, na hora que o cara quer ganhar o dinheiro, o cara olha, quem é que pode me oferecer essa oportunidade? A Europa, eu quero ir para a Europa. E aí o cara vai de barco, morre no meio do mar, morre no meio do caminho, sai de El Salvador, sai de Honduras, sai da Guatemala, sai do México, sai do Brasil. Tem muita gente do Brasil que vai para o México para poder atravessar aquela fronteira e às vezes morre. Por que as pessoas vão? Porque as pessoas querem uma chance. As pessoas querem trabalhar. As pessoas querem ganhar dinheiro, querem cuidar da sua família. Então a gente pode resolver isso mantendo condições das pessoas sobreviver no seu país. É isso. Por isso que nós temos que ajudar. E eu sou favorável que a gente crie um novo mecanismo de financiamento. Eu espero que nesse G20 a gente possa fazer essas três coisas. Cuidar da ouro, cuidar da fome e da desigualdade e a gente cuidar das instituições financeiras. Se isso acontecer, a gente pode acreditar que a gente vai ter daqui a alguns anos um mundo mais humanista, mais solidário, mais fraterno. Sabe? Porque eu não sei se você sabe, Karine, nós estamos virando um pouco algoritmos. Totalmente. Tem muita gente que não fala mais, que é o celular que fala por ele, que é o algoritmo que fala por ele. As pessoas ficam enraivecidas toda hora, porque as pessoas, sabe, querem ver notícia da manhã, 3 horas a hora que acorda, querem ver notícia meia-noite a hora que vão dormir, sabe? Então, eu, sinceramente, as pessoas que fazem assim não vivem muito tranquilo. Eu tenho uma lógica na minha vida. A hora que eu saio do trabalho, 8 horas da noite, que eu vou para minha casa, eu não quero telefonema. A não ser que tenha uma coisa extremamente grave, me liga. Eu não posso fazer nada. O que adianta me ligar às 10 horas da noite e falar, presidente, vai sair uma matéria contra o senhor em tal jornal? Para que eu quero saber? Eu não vou pedir para o jornal, eu não vou ligar, não vou evitar essa matéria, então deixa sair. Eu fico com raiva quando eu ler. Então não precisa me dar a raiva antes. O cara que fala isso é só para você não dormir. Aí o cara liga para fazer uma intriga. Tal ministro fez tal coisa, tal deputado falou tal coisa. Deixa eu falar, eu não vou falar com ele, eu não vou pedir para ele pedir desculpa. Por que você tem que saber? Por que eu tenho... Gente, eu quero deitar com a minha cabeça tranquila. Então, quando eu levanto 5h30 da manhã, eu vou fazer ginástica, eu não quero saber de notícia. Não quero saber de notícia, eu quero fazer minha ginástica. Quando der 8 horas que o mundo começar a funcionar aqui no Brasil, eu falo com todo mundo, telefono para todo mundo, discuto com todo mundo. Mas eu tenho uma hora que é minha. Tem uma hora que é minha que eu quero me respeitar. Então eu não virei um seguidor dos algoritmos. O senhor acompanha a rede social? Não. Tem muita gente que acompanha para mim, mas eu não acompanho. Eu acho que as pessoas que acompanham sofrem demais. Sofre. Fulano falou tal coisa, eles estão denunciando tal coisa. Ou seja, se a gente vai ficar preocupado com a cretinice, sabe, que predominou nas redes sociais, que eu nem chamo de rede social, chamo de rede digital. Sabe? Tem muito mais de maldade do que de bondade. Então as pessoas gostam de ver nisso. O Rui Costa está nisso aqui desde que nós chegamos aqui. O Teatro está dando aquilo. O Pimenta não larga do dele. Aqui fica todo mundo. Nós estamos falando daqui só eu e você para nós, porque eles não estão nem prestando atenção. Sabe? Outro dia eu fui na reunião do diretório do PT, a Gleisi Hoffmann estava falando, 27 dirigentes com o celular na mão. Eu falei, Gleisi, você está falando para quem? O pessoal está no celular, pô. É melhor você ficar em casa e fazer um zap, sabe? Faço. Então, sabe, é um processo de educação que eu tenho. Eu não vou virar dependente digital. Eu só quero saber das coisas que eu posso ajudar a resolver. Então, sabe, eu não quero saber de tudo. Até meu cérebro não pode processar tudo e nenhum cérebro processa tudo. Então, eu só quero saber o que é importante. Eu tenho uma tese de um amigo meu, o Vicentinho, que é o seguinte: o importante é o principal, o resto é secundário. Então, me conta só o principal, o secundário fica para você. Sabe? Quem governa não pode
quem governa não pode encher a cabeça de coisa que não tem importância. Não pode, sinceramente não pode. Eu só quero saber o seguinte, tem problema que eu posso resolver, coloque na mesa. Tem problema que eu não posso resolver, vamos levar para o Papa, vamos levar para Deus, vamos levar, porque é assim que é o mundo. Mas eu queria, Karine, dizer para você que eu estou satisfeito. Pimenta ter me dado essa primeira oportunidade, depois de 8 anos na presidência do governo passado, mais um mês agora, primeira vez que eu tenho a chance de vir numa emissora. Mas eu acho extremamente importante, porque você sabe que eu acho que o rádio ainda tem uma importância extraordinária, sabe? Porque as companheiras que estão em casa, muitas vezes fazendo o trabalho doméstico, sabe? Ela está com o radinho ligado, ouvindo alguma coisa. Ela não está com o computador na frente dela, não está com o celular, ela está, sabe, vendo uma notícia de rádio. Por isso é importante falar. Eu quero dar os parabéns à IBC. Espero que vocês tenham todo o sucesso do mundo e espero que um dia eu leia a notícia que a IBC é o instrumento de comunicação mais importante que foi criado, sabe, desse país. Tá? Por isso, vamos trabalhar. Simpatia você tem de monte. Obrigada, competência também. Então, querida, eu fico desejando a todos vocês toda a sorte do mundo, gente. Vamos que vamos. Vamos botar fé que esse país vai para frente. Não tem como. Eu digo, todo dia eu falo para ela, é o seguinte, ó. Bote na cabeça, mesmo que dê tudo errado, vai dar tudo certo. Amém. Amém. A maré está tão favorável. A maré está tão favorável que eu digo para Dada é o seguinte, mesmo que dê tudo errado, vai dar tudo certo. Porque eu acredito nisso, eu olho, eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção nas coisas. Não sei se você percebeu que eu tenho a orelha caída porque eu escuto mais do que falo. Diferente do Pimenta, que fala mais do que ouve. Então, eu converso com muita gente. Veja, não faz muito tempo eu recebi aqui no meu gabinete a diretora-geral do FMI, que nunca gostaram do Brasil. O Brasil era um país. Agora não, agora vem aqui, sabe, tratando a gente muito bem, porque o Brasil está ótimo, porque o Brasil precisa. Em janeiro do ano passado eu encontrei com ela na China. Na China não, no Japão, em Hiroshima. E ela falou, presidente, porque a economia do Brasil está mal, acho que vai crescer 0,7%. Eu falei, queria dizer uma coisa, a senhora não conhece o Brasil. Nós vamos crescer mais do que isso. E crescemos 3%. Tá? Agora, outra vez eu falei para ela, não faça previsão equivocada, porque o Brasil vai te surpreender outra vez. Nós vamos crescer mais esse ano. E o ano que vem vamos crescer um pouco mais. E 2006 vamos crescer um pouco mais. Tá? É isso que vai acontecer no Brasil. É isso que vai acontecer. O Brasil vai crescer esse ano, vai crescer o ano que vem, vai crescer o outro ano, vai ter aumento do salário mínimo sempre, vai crescer a renda do pessoal. Nos governos passados, 87% dos acordos salariais eram feitos abaixo da inflação. Muito abaixo da inflação. No nosso governo, 90% em 2003 foi feito acima da inflação. Então as coisas estão acontecendo. As pessoas vão conseguir consumir mais, vão comprar o que comer. Eu agora estou numa briga para baixar o preço do feijão e do arroz. Porque está caro e com essa chuva no Rio Grande do Sul, possivelmente encareça mais. A Bahia precisa plantar arroz. Sabe? Nós precisamos financiar a produção de arroz em outros estados que não tem de plantar arroz. Porque se tem uma coisa que não pode estar caro, é o arroz e o feijão. E para quem gosta de carne, um pedacinho de carne. Nós nordestinos gostamos muito de carne. Não é só gaúcho que gosta de carne. Nordestino não tem hábito de comer salada, mas come carne. Bode, cabrito, preá e vai por aí afora, sabe? Então obrigado, Karine, obrigado aos companheiros da IBC pelo carinho. Espero que eu tenha dado as informações necessárias às respostas do companheiro. Presidente, a gente que agradece. Boa sorte na sua missão. Quero agradecer a todos os colegas de rádio, a parceria da SECOM com o presidente Lula e da IBC vem de longa data. Então, presidente, a gente sabe o seu carinho por rádio. Fique à vontade, venha mais conversar com a gente, com as rádios. Eu tenho certeza que hoje os colegas ficaram muito felizes. É um luxo a gente ter aqui toda semana um ministro e agora um presidente da República à disposição das rádios para perguntarem o que quiserem.
né? Isso diz muito, né, sobre o tempo que a gente está vivendo, e ainda bem nós jornalistas que fomos tão desacreditados, descredibilizados, né? A gente tem aqui toda semana um ministro do governo falando aqui com a gente, com as rádios, o que quiserem. Agora o senhor pessoalmente aqui é realmente uma grande oportunidade. Eu agradeço muito e espero já fica aqui o convite para sempre que o senhor tiver um tempinho passar aqui. Obrigada, viu? Obrigado. E para quem acompanhou a gente até agora, eu agradeço muito também a audiência. Já fica o convite aqui. Amanhã é dia de Bom Dia Ministro e quem estará aqui com a gente é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente se vê a partir das 8 horas da manhã. Mais uma vez, obrigada, colegas. Todo mundo ficou com a gente até aqui. Quem assina os trabalhos técnicos aqui pela rádio é Reinaldo dos Santos. A gente se vê amanhã. Tchau.